Nós recebemos todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos muito por estarem conosco. Hoje nós temos o nosso 6º encontro do Travessias, não é? E é com muita alegria que nós recebemos o nosso convidado, o professor doutor Celto Evaristo de Almeida Chagas, para o nosso 6º encontro, Travessias pela Educação Integrada, Potencialidades Emancipatórias nas Trajetórias de Jovens Estudantes. Mas antes de passar a palavra, finalmente, para o nosso convidado, estamos todos aqui para ouvi-lo e partilhar com ele, aprender junto com ele, eu gostaria de fazer alguns combinados, né? Alguns lembretes. Para quem já é de outras paragens, já saberá, mas nós temos pessoas que estão se juntando hoje a nós. Então, eu gostaria de lembrá-los que o encontro está sendo gravado, então, como participado no ato da inscrição, não é? Então, pedimos, né, que aqueles que não desejem ter sua imagem capturada, que, por gentileza, mantenham, então, suas câmeras desligadas. E pedimos também que tenhamos, por favor, os áudios desligados, de modo a evitarmos ruídos para que para que não prejudiquemos as nossas partilhas, as nossas interações e construções e desconstruções juntos. Quanto ao momento de interação com o nosso convidado, todos nós participantes, podemos, caso venhamos a preferir, registrar observações, perguntas no chat, se assim desejarem, ou então sinalizar o desejo de usar a palavra, levantando a mãozinha, e nós contaremos com a Gabriele, né, estudante de letras, quase concluinte do curso de letras do nosso Instituto Federal de Brasília. Ela nos ajudará nessa condução, na organização do momento da interação, da partilha, da troca, da apresentação das perguntas, das inscrições, não é? Organizará, então ela fará a ponte dessa partilha, tá bem? Combinados feitos, eu gostaria de ressaltar que o Travessias, o projeto Travessias, é uma construção em curso que nasce e vem se tecendo de muitas travessias, por isso ele ganha este nome, né? Travessias de diferentes dimensões que se entrelaçam, sobretudo, pela travessia pelo Atlântico, Brasil, Portugal, e entre 3 instituições: a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, às quais eu registro o nosso agradecimento. Mas, desse modo, né, a quem se junta a nós hoje, como no primeiro encontro, que é nesse nosso, que é o 6º, eu preciso destacar, e a quem já vem de outros encontros, de outras paragens de travessia, eu gostaria, então, de reiterar, né, que é a Universidade do Porto, a instituição que, desde a apreciação do esboço do projeto, que vem operando de modo recursivo para que o plano traçado venha, então, perseguindo e se tecendo uma ecologia dos saberes, tal como propõe Boaventura de Souza Santos, rumo a potencialidades e trajetórias emancipatórias, como o chamado do nosso encontro de hoje. Então, reforço, assim, em nome das instituições de cá, o nosso reconhecimento e agradecimento à Universidade do Porto, a casa anfitriã do Travessias. E por isso eu gostaria de passar a palavra ao representante do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, o senhor Albino Oliveira, que é coordenador dos embaixadores e embaixadoras alumni da universidade e coorganizador do Travessias, né, a quem eu registro mais do trabalho e por toda a construção em conjunto. Albino, por favor. Muito obrigado. Bem-vindos a esta 6ª sessão do Projeto Travessias, como a Gisele disse, e eu gostava de começar por agradecer calorosamente à nossa embaixadora, alumni de intercâmbio, a professora Gisele Alves, por toda a disponibilidade em organizar este evento, e tudo fez, foi ela quem tudo promoveu para que isto acontecesse e para que estas travessias tivessem lugar. Neste contexto também quero agradecer a todos os que prepararam, incluindo aqui a Gabriel, que nos tem dado também
todo o seu apoio em todas as sessões que temos vindo a ter, e em especial ao nosso convidado, o professor Celton Chagas, que tão espontaneamente aceitou desenvolver e partilhar o tema da nossa reunião. Muito obrigado. E dizer também, como já foi comentado pela professora Cicel, nos últimos 5 meses desenvolvemos várias travessias, contaram com a participação de outros convidados, um convidado por cada sessão, e com muitos participantes, estando previstas ainda mais 2 travessias, e iremos terminar este projeto no dia 16 de novembro. Estão todos convidados ainda para participar nas restantes. Este é um projeto que está inserido no âmbito do programa de embaixadores alumni da Universidade do Porto, em que procuramos potenciar o envolvimento dos nossos alumni que estão espalhados pelo mundo, constituindo uma oportunidade de contribuírem para a promoção, divulgação e representação da Universidade do Porto junto das organizações da sua área de residência, de mais contactos a nível nacional e internacional, com uma participação ativa também para o sucesso da Universidade, espalhando o seu sentimento de pertença da Universidade do Porto. Para finalizar, gostaria de me dirigir a todos aqueles que vieram assistir a esta travessia, em especial de nos ouvirem e ficarem a conhecer um pouco melhor das travessias pela educação integrada. Em nome da Universidade do Porto, o nosso muito obrigado a todos e votos de uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigada, Albino. Então, registro também o nosso agradecimento ao professor doutor Celton Chagas pela generosidade de aceitar o convite para partilhar conosco um pouquinho das suas travessias e integrações, não é? E a Gabriele, como Albino bem sinalizou, a Gabriele Teixeira Coimbra, nossa acadêmica de letras, pesquisadora em análise de discurso crítica, praticamente uma colega, já quase formada, então já praticamente uma colega, professora, que fará a ponte, né, no momento da interação. Então, agradeço imensamente. Como o Albino bem colocou, o projeto Travessias é um ciclo de 8 encontros, hoje nós estamos no 6º, e se propõe, então, um espaço-tempo aberto à partilha de interconhecimentos, né? Por isso, se dedica a entrelaçamentos do sentir, pensar e agir, tal como propõe Bourdieu, Lair e Teixeira Lopes. Por isso, os encontros são encontros descentrados. O que é isso, né? Descentrados. Tanto é centrado porque foca, tem como centro a pessoa convidada, sua origem, seus percursos, sua trajetória e seus projetos acadêmicos, profissionais, mas não só. Mas também é um encontro descentrado porque busca, intenta descentrar limites, fronteiras em diferentes ordens para e por travessias não exclusivamente acadêmicas, mas sobretudo acadêmicas, em diferentes dimensões. No encontro de hoje, como já anunciamos, não é? É com grande alegria que nós recebemos o professor doutor Celton Evaristo de Almeida Chagas, que é licenciado em Ciências Sociais e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, com estágio doutoral na Universidade do Porto. Celton, que é colega de instituto, né, é docente de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, do campus Rondonópolis, e dedica-se à docência, pesquisa e extensão, sobretudo em Sociologia da Educação, Educação Profissional e Tecnológica e Diversidade na Educação Básica. Então, mais uma vez, Celton, eu agradeço imensamente em nosso nome, em nome do projeto e das instituições envolvidas, né, e sobretudo na Universidade do Porto, que é a anfitriã do projeto, por você ter aceitado estar conosco e para nos provocar a construções e desconstruções pela educação integrada, né, holística, crítica, por isso emancipatória, tomando, então, como base, como bússola para essa travessia, para essa aventura que você nos chama, trajetórias juvenis e suas potencialidades. Dito isso, Celton, chegou a boa hora, não é a hora que todos estamos a esperar.
eu tenho um pedido que ele se faz em duas partes. São a primeira parte, a primeira metade dessa pergunta, essas duas partes se atravessam. Eu pediria que você partilhasse conosco um pouco das travessias que formaram e formam o Celton. Alguns pontos de entrelaçamento da tua origem, dos teus percursos acadêmicos, profissionais e até mesmo pessoais, se tu assim te sentires à vontade, é claro. Ou seja, essa primeira metade da pergunta é: quem é o Celton, contado por ele mesmo? E a outra metade, a outra parte é: poderia, por favor, partilhar conosco um pouquinho dos teus estudos, das tuas pesquisas, das travessias por meio das quais tu te movimentas como professor, como pesquisador, né? E nos conduzir, então, né, por travessias pela educação integrada, potencialidades emancipatórias nas trajetórias de jovens estudantes? É esse o pedido em duas partes. A fala está com você. Muito obrigada. Boa noite para quem está aí do lado de lá do Atlântico. Boa tarde, como disse a Gisele, para quem está do lado de cá do Atlântico. Eu agradeço inicialmente a Gisele pelo convite. Já há algum tempo me convidou para a gente poder fazer essa fala. Prontamente aceitei, achei principalmente assim, incrível poder voltar a rememorar algumas coisas que eu vivi num período muito lindo da minha vida, que foi quando eu estudei na Universidade do Porto, quando eu fui estudante de mobilidade acadêmica. E agradeço também ao Albino pelo trabalho desenvolvido nessa área. Tenho certeza que as trajetórias de vida, seja dos colegas que saem daqui e vão para a Universidade do Porto, ou quem sai da Universidade do Porto e vai estudar em outros lugares, se torna outra, né? E atravessada, seja pelas questões acadêmicas, seja pelas questões pessoais, enfim, nós somos um ser, né? Somos uma pessoa com tantas mediações. Essas perguntas que você me fez, Gigi, assim, eu fiz uma apresentação, né, para eu poder assim elaborar um pouco mais, até para ficar uma coisa visual, para quem está assistindo poder ver um pouco. Eu vou aqui colocá-la e com base na minha apresentação eu vou respondendo a esses questionamentos que são incríveis e sobremaneira o quanto que a palavra travessia em si é muito curioso, assim, né? Acho que antes mesmo de eu conhecer o projeto que você me falou, eu me lembrei muito porque academicamente é uma palavra que atravessou muito o meu trabalho de doutorado, que eu vou falar logo mais um pouquinho, e eu percebo que atravessou muito a minha experiência de vida, né? Quantas travessias, quantas relações, quantas mediações me atravessam enquanto um ser humano. Bom, vou deixar para falar aqui um pouco mais, apresentando o que eu trouxe para vocês, né? Bom, como quase vocês conseguem ver minha exposição? Sim, sim, perfeitamente. Beleza. Se por acaso o som cortar ou coisa assim, me avisem, tá? Um pouco nublado aqui. Como a professora Gisele apresentou, sou professor de Sociologia aqui do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis. Sou doutor em Sociologia, fiz doutorado na Universidade Federal de Goiás, que também é no interior do país, e eu fico muito feliz por, assim, viver e ter feito a minha formação no interior do Brasil, assim. A gente geralmente sai muito para as capitais, ou muito para muitos lugares, e a gente tem muito conhecimento, a gente produz muito conhecimento para cá também. E trabalho e vivo aqui também no interior do país. Parte interessante que esse projeto em específico que eu fiz no meu doutoramento, ele atravessa minha profissão enquanto docente, mas ele me atravessa... eu tive muita sorte de estudar algo que atravessa a minha composição enquanto ser, né? E principalmente, eu vejo que alguns colegas que estudam uma coisa que gostam muito, acabam pegando ranço da pesquisa, às vezes depois, até deixam de gostar do objeto, porque é muito estressante fazer um trabalho acadêmico e tudo mais, tem todas umas questões que não são tão agradáveis assim. Contudo, eu percebo como me tornei uma pessoa mais apaixonada ainda por esse objeto, que atravessou a minha trajetória como pessoa, atravessa a minha vida como professor hoje, que é
trabalhar e ser um docente numa rede federal, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, né? Essa rede, né, é uma rede de instituições de ensino técnico e tecnológico que estão espalhadas pelo Brasil. Vou tentar ser bem sucinto, porque, enfim, para quem não conhece, né, nosso país é imenso, e em 2008 nós tivemos uma reconfiguração das antigas escolas técnicas federais que existiam em algumas cidades, eram alguns centros de formação técnica e tecnológico que já remontam a mais de um século. Desde 1909 nós tivemos algumas escolas espalhadas pelo país com formação tecnológica e mediadas e financiadas pelo governo federal, né? Até 2008, né, foram feitas algumas negociações que essas escolas, que não eram com muito tamanho, acabaram se tornando uma grande rede, né, que hoje a gente chama de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nesse mapa do país que eu mostrei aqui na minha apresentação, cada unidade dessa é uma dessas escolas, e nós percebemos, né, que temos na parte mais próxima do litoral muitas, mas também no interior do país nós tivemos um grande avanço dessas unidades. E para formar não somente jovens, mas também adultos, na área de diversas tecnologias, com várias modalidades de ensino. Nós temos educação de ensino médio, educação superior, educação somente profissional e tecnológica, formação de professores, temos pós-graduação. Então, acabaram sendo instituições de ensino que, a partir de 2008, começaram a ser instituídas, instaladas no país, em pequenas cidades, inclusive algumas nas proximidades de comunidades quilombolas, comunidades indígenas. E, claro, a carreira, no caso do Brasil, né, a carreira de professor federal ela é mais atrativa, de servidor administrativo também. Então, acabaram indo muitas pessoas passando os concursos públicos qualificados para o interior do país para trabalhar e atender a essa demanda. Eu, desde 2011, sou servidor do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis. Essa é a fachada aqui da escola, onde eu inclusive estou aqui agora. E como eu falei para a Gisele, eu dei aula antes aqui da palestra, sabendo que eu tenho outra aula, então, assim, eu vou com muito prazer, assim, eu tenho muita paixão de dar aula, eu vou falar daqui a pouco, principalmente para quem? Sobretudo para quem está aí no Porto, para quem está em outro lugar, né? Quando eu estava estudando aí, né, aí no Porto, eu falava que eu era de Rondonópolis, muitas pessoas às vezes não conheciam, porque o Brasil é um país imenso, então, só que, para vocês se localizarem geograficamente, né, eu estou aqui no sul do Mato Grosso. Mato Grosso é um dos estados da federação. E é interessante que quando eu falava, as pessoas de Portugal me identificavam que meu sotaque era muito paulista. E não sei, eu falo, não, sotaque de Mato Grossense, né? Porque muitas pessoas achavam que era mais essa região do Sudeste. Então, eu estou bem no interior do país, né? Numa cidade, aqui eu vi, com Rondonópolis, que é uma cidade relativamente grande aqui na nossa região, cerca de 250 mil habitantes. Nós temos um polo industrial relativamente considerável aqui para o estado do Mato Grosso. E essas escolas, elas estão em várias realidades. Nós temos escolas dessas em São Paulo, nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Como eu falei, escolas como uma aluna minha aqui, que veio de Chapuri, do Acre, estuda aqui com a gente, ela estudou no Instituto Federal lá em Chapuri, no Acre, bem no interior do país mesmo, um centro relativamente considerável para atender uma cidade de pouco mais de 20, 30 mil habitantes. E os nossos alunos, nós temos várias modalidades de ensino. Como eu falei, nós temos o ensino médio, que é, se eu não me engano, correspondente a Portugal, né, seria aí até o 12º ano, entre o 10º e o 12º ano. Só que esse ensino médio eles fazem com uma formação tecnológica profissional. Eles têm alguma habilitação. Aqui na escola que eu trabalho, nós temos técnico em química, alimentos, secretariado e informática. Então, esses estudantes, além de uma formação considerável no ensino médio, humanística, científica, eles também eles saem habilitados profissionalmente. E temos o ensino superior, temos pós-graduação, então é mais uma opção de democratização do conhecimento de vários níveis no país. Alguns estudiosos afirmam que essa é uma iniciativa até para romper certo elitismo que a Universidade Brasileira se construiu historicamente, né? A Universidade Brasileira, se nós formos levantar os estudos, né?
ela vai para atender uma elite, uma determinada elite, seja de gestão, seja de atender certas demandas, e a gente sempre teve a educação de ensino fundamental e depois de ensino médio, em escolas públicas, até com menos financiamento, para formar uma certa camada da população para o que nós chamamos da dualidade estrutural na educação. Alguns autores vão falar que esse projeto dos institutos federais, ele se monta em cima dessa dualidade, porém, ele se mostra como uma contradição dentro dessa dualidade. E eu vou falar ligeiramente com algumas impressões que eu tive com a minha pesquisa. Mas quem sou eu? A Gisele me perguntou. Né? Eu sou mato-grossense, aqui vivo em Rondonópolis, tenho 37 anos, né? A Gisele já falou aqui um pouco do meu currículo acadêmico, né? Me formei no doutorado em Sociologia em 2020, meu mestrado eu concluí em 2011, minha licenciatura e bacharelado em 2007 e 2008, todos aqui no centro-oeste brasileiro. Mas, assim, as travessias que eu pude viver em Portugal, ou melhor, as experiências que eu pude viver em Portugal atravessaram minha vida, não só de forma acadêmica, mas elas atravessaram, como falei, a composição do meu ser. E aí eu coloco aqui algumas características. Eu sou forrozeiro, eu gosto de falar isso, adoro o estilo de música brasileira forró, que eu aprendi onde? Em Porto. Pasmem, eu aprendi a dançar forró em Porto. Numa escola de forró de brasileiros, e depois eu ia muito aí aliados no forró dos bombeiros, o quanto que eu dancei no forró aí nos bombeiros pertinho de aliados. Isso vai ser sempre para mim uma lembrança linda que eu vou ter. Adoro viajar. O período que eu vivi aí em Porto, eu viajei, salvo engano, para 10 países entre África e Europa, e isso me enriqueceu um tanto. Eu tenho um filho, eu sou pai do Gustavo, meu filho tem 9 anos, e eu comecei a aprender a tocar violão aí em Porto também, quando eu comecei a viver aí em Portugal. Também comecei a ir para as artes da musculação. Quando eu consigo, adoro dormir 8 horas diárias, porque é algo que me faz me sentir mais humano, mais vivo. Aprendi a gostar de comida japonesa, de churrasco. Nossa, e vocês não têm noção como eu tenho saudades das aleiras de Mirandela, da feijoada transmontana, de um bacalhau com natas, desses vinhos alentejanos. Então, assim, quando eu pensei, eu falei, caramba, é tudo que eu vivi, experiências que me agregaram como pessoa. E, assim, não tem como não falar da minha experiência em Portugal sem me emocionar, porque foi algo lindo, uma experiência difícil, não vou dizer que foi, mas foi uma experiência linda na minha vida. Ainda não pude voltar depois da pandemia, né? Eu ia fazer um passeio um pouco, ou melhor, participar do Congresso de Português e Sociologia, tinha trabalho aprovado em 2020, em 2020 isso. Mas, né, com o isolamento social foi cancelado e não pude voltar para essas lindas terras desde então. Então, mesmo essas experiências, assim, que são... eu não gosto dessa palavra de o que é profissional, o que é pessoal. O meu profissional é pessoal também, o meu pessoal também é profissional. Óbvio que a gente escolhe algumas camadas a demonstrar, mas nós somos uma pessoa. Né? Então, eu vejo que o meu ser forrozeiro hoje me ajuda a eu ser docente. Né? Algumas coisas que eu vivi aí no meu intercâmbio, eu trabalho com os meus alunos, então algumas experiências e, claro, que enquanto sociólogo eu analiso as contradições de classe, raça, gênero e outras tantas mediações. Contudo, esse sou eu, um pouco de mim, e que falo com muita empolgação, tanto desse objeto de pesquisa, né, que atravessa o meu ser, quanto dessa experiência que eu tive aí em Portugal. Então, aqui. Essa é uma foto que eu tirei no alto da Torre dos Clérigos, acho que das primeiras vezes que eu estive, acho que foi o primeiro ou segundo fim de semana quando eu estive em Porto, e vem de acordo com o tema, né, que a Gisele propôs, né, são travessias acadêmicas, que são travessias de vida, não tem como eu não entender a minha experiência de vida se eu não estou atravessado, seja pelas travessias acadêmicas, seja de uma forma de eu entender a vida, de entender as contradições dela, de uma forma de me estar perante os meus alunos. Então, quando eu sugeri esse tema, que são potencialidades emancipatórias, um conceito que eu trago na minha tese de doutorado, eu não entendo ela, como eu falei, assim, a parte da vivência do holístico do indivíduo. Eu entendo ela mediante as contradições que compõem o indivíduo, né?
e eu pude entendê-las, aí, claro, vou falar um pouquinho do método científico que eu utilizei, nas trajetórias dos estudantes que eu fiz a minha pesquisa. E a Gabriela é estudante, né, do Instituto Federal de Brasília, como a gente falou, e eu fiquei, assim, muito feliz também de ter uma estudante nossa da Rede Federal aqui, e eu falei um pouco da Rede Federal, ela como aluna, né, tem essa experiência dela, dessa instituição. No entanto, eu vou falar aqui, vou falar aqui só mais falar um pouquinho, essa pintura aqui, ó, Esteri, a culpa é do IF. Eu tirei essa foto num dos institutos federais que eu fiz a pesquisa de doutorado, que foi no Instituto Federal de Goiás, Campos Inhumas, né? Está aí mais perto de vocês, né, de Brasília. E, enfim, eu conversei com alguns alunos de lá e eu trago aqui uma ligeira citação do Grande Sertão Veredas. Foi um livro que eu li ao final, quase concluindo a minha tese, mas ele ainda deu tempo de eu pegar muitas citações e muitas perspectivas de entender o que o Guimarães Rosa traz assim de gente, né? Bom, a princípio não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas como ele está colocando aqui, Cerro, o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui, quase um barraqueiro, para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpra. O rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a pau grosso, em pé, enorme. Amável o senhor me ouviu, minha ideia confirmou, que o diabo não existe. Pois não. O senhor é um homem soberano, circunspecto, amigo somo, não nada. O diabo não há. E o que eu digo, se for, existe esse ser humano, travessia. Essa obra me encantou de uma forma de mostrar o quanto que nós construímos também as nossas propostas, as nossas travessias, envoltas de uma série de contradições. Então, eu percebo que a própria construção da minha pesquisa de doutorado, ela sim entrou no meio das contradições e nesse refazer constante, nesse ir e vir ao objeto de pesquisa, nesse ir e vir à minha trajetória como professor, nesse ir e vir aos estudantes para cada vez mais entender mais mediações e mais contradições que estão presentes nele. Aqui é uma imagem nossa, aqui da nossa escola, né, nossos estudantes. E eu queria mesmo ter essa investigação. Assim, como a Gisele me fez duas perguntas, eu acho que eu não vou conseguir dividi-las, assim. Talvez a resposta ela vai saindo tudo ao mesmo tempo agora, porque é mais ou menos assim que eu não consigo me desligar do profissional e do pessoal. Né? E uma outra coisa, assim, que tem que passar também, vocês me avisem, tá? Para não me alongar muito. E o que eu queria mesmo com essa pesquisa? Eu sou docente aqui hoje há 11 anos e eu percebo que o fato de eu ser docente, de eu trabalhar numa instituição que me dá um pouco mais de qualidade de trabalho, me fez amar ainda mais a docência, obviamente. Eu já gostava de ser professor, mas quando eu entro nessa instituição, eu consigo ter um pouco mais de clareza, tranquilidade para poder trabalhar e eu percebia que os meus alunos que entravam no ensino médio no primeiro ano e os que terminavam no terceiro, obviamente, eram outras pessoas, claro, isso é muito óbvio. Mas o que tem nessa travessia? O que tem nessa trajetória? Né? A gente vê, a gente percebe, a gente vê a diferença, a gente vê esses meninos depois na vida profissional. Mas eu queria entender o quanto de mediações, ou cientificamente, né, o quanto que essa instituição de educação agrega qualitativamente na trajetória desses estudantes, né? Então, é uma pergunta muito genérica. E, claro, num conhecimento científico, eu precisei afunilá-la, eu precisei tratar com método, eu precisei tratar com algumas técnicas da sociologia, que é a minha área de conhecimento. Então, mais ou menos, eu queria entender o que essa instituição passa por esse estudante, né? Esse estudante passa por essa instituição. Quem ele é? O que ela traz para ele? Como que isso agrega? Eu tive que desenvolver alguns conceitos para conseguir entender e para conseguir formar isso cientificamente, né? Aqui tem alguns conceitos que foram importantes que eu fui revisitando o tempo todo, como jornada, travessia, potencialidades, emancipação, educação integrada, projeto. Então, alguns deles se tornaram categorias de pesquisa na minha tese, tais como projeto, potencialidades emancipatórias como outra categoria, e eu fui cunhando isso à medida que eu ia aprofundando e entendendo. E, ao final, eu vou fazer um ligeiro resumo de como foi minha trajetória de fato na pesquisa de doutorado.
mas eu precisei trazer algumas coisas, eu precisei dar nome. E eu aprendi isso com o professor João Teixeira Lopes, aí em Portugal. Ele falou, você precisa dar nome aos seus objetos, você precisa dar nome ao que você está pesquisando. Então, mais uma coisa que academicamente me trouxe para eu conseguir clarear e centralizar, me centrar para conseguir construir a minha pesquisa de doutorado. Travessias de quem, né? Bom, essa imagem, ela inclusive me emociona, essa imagem, ela foi uma imagem veiculada institucionalmente, propaganda aqui da escola, e ela traz um colega nosso, esse professor Wilson, ele infelizmente faleceu de Covid-19, né, nessa situação terrível que o país viveu. É mais um colega que agregou imensamente na minha trajetória, e, enfim, só queria prestar essa homenagem a ele, porque ele também me agregou na minha travessia. E me ajudou, inclusive, a última conversa que eu tive com o Wilson, profissionalmente, ele me falou para não desistir dos meus alunos. Olha que coisa. A gente estava discutindo sobre livro didático, alguma questão sobre livro didático, a gente tinha que escolher o livro didático. E das últimas conversas profissionais que eu tive com ele, vamos escolher esse, porque nós estamos, assim, um parênteses, nós estamos com uma mudança de livro didático no país, pela reforma da educação básica. Aí ele falou, não, vamos negar o direito do aluno a ter livro didático. Ele tem que ter esse material para adquirir capital cultural, enfim. Isso mexeu comigo também, assim. Agora, falando que eu lembrei que essa foi uma das últimas conversas que eu tive com ele. E, enfim, de quem são essas travessias que eu quis estudar academicamente? Como eu falei, o Instituto Federal ele tem uma gama de possibilidades de educação formal, né? Ele tem extensão, ele tem pesquisa, mas eu não conseguiria, né, cientificamente, sociologicamente, sozinho abarcar uma grande diversidade. Eu escolhi fechar uma amostra de estudantes num determinado nível, num determinado curso, que aí eu aponto tendências para poderem investigadas em outros. Eu peguei estudantes do ensino médio integrado, do curso técnico em Química, que estudaram no período entre 2000, no ano que se formaram no ano de 2013, e minha intenção era fazer de 4 institutos federais distintos, eu consegui de 3, eu não tive autorização da instituição, então eu fui fazendo uma análise das trajetórias de alguns estudantes que se puseram a fazer a pesquisa comigo, uma análise quantitativa e depois uma análise qualitativa. Então foram esses meninos que eu consegui pesquisar, fiz entrevistas longas, entrevistas que eu aprendi também o método com o professor João Teixeira Lopes, né, dos retratos sociológicos, que ele extrai do Bernard Lahire, da sociologia francesa. Então, são esses jovens, e principalmente, que curioso, é o público que eu mais tenho paixão de trabalhar, são esses meninos do ensino médio integrado. Eu gosto de trabalhar no ensino superior, ainda não tive oportunidade na pós-graduação aqui, mas os meninos do ensino médio integrado, eu não sei, mexem comigo, talvez seja uma coisa mais subjetiva do que eu consigo imaginar. Então, eu fiz a pesquisa com um público que, de fato, eu gosto de trabalhar e para eles que eu fiz. Para eles, por eles, para mim também essa pesquisa. Aí, só um minuto, gente, perdão aqui. Isso, pronto. Essa educação integrada, nós temos várias discussões acerca dela, e parte dela a gente advém do marxismo, né, nas teorias de Gramsci, na teoria, claro, voltando ao próprio Marx, mas ela foi desenvolvida em especial pelo Gramsci. Tem alguns teóricos que vão à educação integrada na União Soviética, temos outras, nós temos uma gama de perspectivas. No entanto, né, para eu conseguir até fechar aqui um caminho teórico, eu a entendo mediada pelo ensino médio integrado, que é uma modalidade de ensino que nós trabalhamos aqui. O que é esse ensino médio integrado? Trago aqui, então, a contribuição do professor Gaudêncio Frigoto, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, né, uma atividade que eu fiz no Rio de Janeiro. Ele é uma das grandes autoridades no Brasil que discute educação profissional. Segundo ele, trata-se de desenvolver os fundamentos das diferentes ciências que facultem aos jovens a capacidade analítica, tanto dos processos técnicos que engendram o sistema produtivo, quanto das relações sociais que regulam a quem e a quanto se destina a riqueza produzida. Trata-se de uma formação humana que rompe com as dicotomias geral e específico, político e técnico, educação básica e técnica, heranças de uma concepção fragmentária e positivista da realidade humana. Então, uma das possibilidades reais, assim, pragmáticas, além da união entre o ensino profissional, técnico, profissionalizante, com o ensino de ciências, com o ensino na perspectiva política,
de fato, como essas áreas se conversam para formar um único ser humano, inclusive entender as contradições. Esse eu ainda entendo como desafio nosso do Instituto Federal, porque nós estamos desenhando essa proposta que se diz emancipatória. Afinal, a nossa formação acadêmica ela é parcial, ela é por disciplinas, a gente não entende na academia, na nossa formação, o holístico, e esse é um desafio epistemológico, um desafio político nosso aqui no Instituto Federal. E que mesmo a gente, quanto rede, estamos pesquisando, estamos estudando, há já indícios, né, de que instituições como essa estão fazendo diferenças na vida, significativas na vida dos nossos estudantes. E ainda que os nossos institutos federais estejam inseridos na reforma da educação, né, da educação profissional, que é um alvo de disputas no Brasil já há muito tempo, né, a reforma empresarial da educação, como Luiz Carlos de Freitas trata, em especial aos alunos do ensino médio, abrem-se oportunidades para que os antagonismos e contradições se desenvolvam e se materializem. É um espaço, possível espaço de embate diante de uma educação voltada para as elites e as classes médias, em geral nas universidades e daquelas voltadas às classes populares. Então, eu entendo aqui, enquanto esse espaço onde as principais contradições se colocam, as contradições de uma instituição que pretende ser para as classes populares, recebe as classes populares e vai ter que trabalhá-las de forma que quem mais precisa da gente seja atendido, as pessoas com maior vulnerabilidade social, comunidades indígenas, quilombolas, as pessoas advindas de várias, enfim, de vários grupos sociais. A gente ainda tem um bocado de contradição, como, por exemplo, como estudar aqui? A pessoa passa por um processo seletivo. Não tem vagas para todo mundo. Então, durante a pandemia, nós mudamos um pouco, né? Foi um processo de sorteio, que é melhor do que, né, um processo de prova classificatória. Mas a gente ainda tem as políticas afirmativas, enfim. De qualquer modo, a gente, caminhando em minhas contradições, a gente está conseguindo construir um modelo de educação diferenciado. E, claro, eu não poderia não lembrar de Paulo Freire, né? Quando a gente pensa que o caminho, seja da travessia, a travessia da pesquisa, da vida, no vida como um todo, né? Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender... Isso. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se propôs a caminhar. Essa frase do Paulo Freire, eu penso que isso foi a minha trajetória de pesquisa, esse refazer constante, que mais do que uma citação, mais do que uma máxima que as pessoas se usam, eu senti de fato esse processo, e eu vejo isso no meu próprio fazer com os meus alunos. Bom, eu vou tentar ser breve aqui para não aprofundar assim, uma questão mais teórica, afinal, eu acho que nem tanto o nosso objetivo é falar de teoria sociológica tão mais pesada, mas eu quero apresentar para vocês um pouco do caminho que eu desenvolvi, né? Que é esse caminho, que se fez esse caminho. Com o professor João Teixeira Lopes, aí também na Universidade do Porto, eu aprendi que eu precisava entender uma sociologia do indivíduo. E olha que eu tinha um pouco de preconceito com a sociologia do indivíduo, porque ela provavelmente não reconheceria grandes mediações sociais, gênero, classe e outros, e eu aprendi que não. A partir do indivíduo, a gente consegue entender também uma série de questões que se colocam na dimensão macrosocial, né, como eu coloquei aqui. Então, foi essa sociologia do indivíduo que se dá na dimensão macrosocial, mesosocial e microsocial, né? A macrosocial dos grandes projetos da sociedade, dos grandes projetos da sociedade capitalista, inclusive que envolvem questões de gênero, questões coloniais, né? As questões decoloniais que são trazidas aí por pesquisadores da América do Sul, da África e da Ásia, questões de classe, obviamente. Nós temos a dimensão mesossocial, né, que é a dimensão das instituições, as instituições às quais os indivíduos se conectam, e a dimensão microsocial, que está na dimensão da subjetividade, e na dimensão de como que esse indivíduo realiza a sua existência, como esse indivíduo, com essas possibilidades macrosociais e mesossociais, consegue dispor e construir a sua existência. Alguns caminhos teóricos que eu fui atrás de uma pedagogia histórico-crítica de base marxista, então eu fui estudar Gramsci, né? Voltei a Marx, fui estudar autores da sociologia da educação brasileira de base marxista,
fui em Pierre Bourdieu e, mais uma vez, né, retomo aqui a questão do professor João Teixeira Lopes, que me ajudou a entender verdadeiramente Pierre Bourdieu e a sua proposta de pesquisa, sua proposta de análise social. E aí eu peguei aqui também os retratos sociológicos, partindo tanto do Bernard Ahi, né, da sociologia francesa, quanto do Teixeira Lopes e seus colegas que trabalham com os retratos sociológicos na Universidade do Porto e em outras instituições portuguesas, e também pego elementos da entrevista interpretativa de profundidade, que foi de um professor aqui da Universidade Federal de Goiás, onde eu estudei, que é de base marxista, e também vai falar um pouco ali sobre como a gente apreende no indivíduo as contradições sociais. Essa palavra, ela, o tempo todo, estava no vislumbre do meu trabalho. Eu tenho que entender que a vida é dinâmica, a vida é movimento, a vida é contraditória. Então, como que essas contradições se movimentam no indivíduo, como elas vão se movimentar no desenvolvimento dele enquanto ser. E agora, nesse caso, aqui no Instituto Federal, como nós também movimentamos essas contradições. Né? Enfim. Aqui, só para finalizar, aqui são dimensões da sociologia marxista, de uma possível epistemologia, né, de origem marxista, que vai tratar as categorias de totalidade, particularidade e singularidade. Né? A totalidade como as várias conexões que os processos se fazem, seja no nível do modo de produção, a particularidade, que são as mediações que conectam os indivíduos, as instituições, que nos conectam ao modo de produção capitalista como um todo, ao patriarcado, à colonialidade, e a singularidade, onde isso se desenvolve concretamente na história do indivíduo. Então, com esse matriz teórico, eu comecei, com ele em vislumbre e sendo revisitado, e sendo estudado juntamente com o processo de pesquisa, eu fui a campo. Qual foi a minha jornada? Né? Eu fiz aí estudos teóricos nas minhas aulas de doutorado na Universidade Federal de Goiás, né, aqui no Brasil. Goiânia está aí pertinho de vocês aí, da Gisele, e aí, né, pouco 200 quilômetros aí, eu estudei em Goiânia esse doutorado. Eu tive que fazer levantamento de dados estatísticos sobre a rede federal no Brasil, né, as matrículas, financiamento, evasão, para entender, né, como que essa rede se coloca, né, como que ela se põe no país em dados estatísticos. E nós temos a plataforma Nilo Peçanha, uma plataforma muito atualizada, que traz todos esses dados, que é uma grande fonte de pesquisa para todos nós aqui, que estudamos rede federal. Idas e vindas do campo. Como eu falei, eu fiz a totalidade de estudantes do curso técnico integrado em Química em 3 instituições da rede federal, 2 em Goiás, 2 em Mato Grosso. Fiz entrevista com a totalidade deles, questionário, o inquérito. E também fiz entrevistas pessoais com alguns, né, e entrevistas em profundidade, para saber da trajetória de vida deles, de impressões, de questões que às vezes não tinham nada a ver com questões acadêmicas. E aí, antes da pandemia mesmo, já fui começando a brincar com as tecnologias digitais. Alguns estavam em outras cidades, eu fui fazer entrevistas online e anotando minhas impressões do olhar do estudante, da emoção dele, falava em certas questões. Outros eu fiz pessoalmente, seja em Umas, seja em Aparecida de Goiânia ou Rondonópolis, que são as 3 cidades onde eu fiz a pesquisa, né? E acompanhamento dessas trajetórias, ia conversando com eles, tirando dúvidas, à medida que eu ia analisando as suas trajetórias de vida. Revisei continuamente meus caminhos teóricos e metodológicos. Esses processos todos que eu coloquei aqui para vocês, eles só saíram ao final da tese, porque eu fui revisitando para entender. E, claro, como a tese está datada, ele pode estar em movimento ainda. Né? Ela está datada, algo corresponde naquela altura, mas novos questionamentos podem se colocar. Essa vigilância epistemológica, né, e o diálogo conceitual entre as correntes sociológicas, então eu consegui caminhar pela sociologia de orientação marxista, para uma sociologia do Bourdieu, ambas de formas distintas, mas ambas tratam das questões de como os mecanismos de distinção atuam na sociedade, né, sobretudo no modo de produção capitalista, cada um explicando do seu modo as contradições, e eu fui verificando isso nas trajetórias dos nossos estudantes. E a associação com as perspectivas metodológicas que eu aprendi durante meu período de mobilidade acadêmica, os retratos sociológicos, que foram, assim, para mim, uma grande inovação para conseguir fazer as entrevistas em profundidade com os meus estudantes, né?
meus estudantes, né? Olha só, por que será que me apropriei já deles? E a conexão com a literatura? Eu acho que para deixar o meu trabalho um pouco menos pesado, eu li muito, e isso foi na minha banca de qualificação do doutorado, a professora que esteve na banca falou que o meu texto é muito pesado, muito teórico, e ela me deu essa sugestão: leia literatura. Peguei, li muita literatura, e claro, eu só pude fazê-lo porque também, não só a questão da literatura, mas ir para Portugal, ter passe para fazer a minha pesquisa, porque eu consegui afastamento, né, para fazer meu doutorado, 4 anos de afastamento, então é um direito do servidor público brasileiro se qualificar, e claro, a gente tem que tomar cuidado com os ataques que os servidores públicos sofrem, né, em certos tipos de governo. Então, porque foi isso que eu consegui me sentir e conseguir fazer um bom trabalho, que eu considero que foi, né? E hoje eu até falo que eu volto para a sala de aula me sentindo, de fato, qualificado, mais qualificado para trabalhar com os meus estudantes. E, óbvio, conexão com os meus processos de formação pessoal, né? Por isso que eu coloquei, entre aspas, esse pessoal. Afinal, meu pessoal profissional, eu como pai, eles estão completamente conectados. Não tem como desconectá-los, né? Enfim. Bom, essa imagem, né, ela é muito representativa, é muito importante para mim que eu fiz. Né? E eu já estou aqui. Vocês me falam quantos minutos de série tem? Porque eu já estou partindo já para as partes finais. Você que nos conduz, fique aí tranquilo, assim, você dará a aula daqui a pouco, não é? Tá bem. Mas, assim, estamos tranquilos, temos aí uns 15 minutos, Perfeito. 20, considerando um tempinho para alguma interação, alguma partilha com os participantes, então, tá bem? Perfeito. Não, perfeito. Bom, deixa eu falar um pouco da história dessa imagem. Essa imagem, eu estou aqui no centro dela, ela foi eu até me emociono de pensar nisso. Foi um evento que nós aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, né, como eu posso explicar, o Estado do Mato Grosso tem um Instituto Federal. Algumas cidades têm campus, né? Tem cidades que têm mais de um campus. E, nesse caso, essa é uma mostra de arte do Instituto Federal de Mato Grosso. E que esse ano nós tivemos numa cidade chamada Confresa, que fica a cerca de 1.100 quilômetros aqui da minha cidade. Ela é muito longe. O estado de Mato Grosso é um estado gigantesco aqui no Brasil. E nossos alunos artistas das áreas de artes visuais foram lá fazer uma apresentação de suas variadas modalidades artísticas, seja canto, dança, música, artes visuais, cinema. Esse daqui foi o dia que nós fomos, assim, premiados, né? Premiados, digamos assim, reconhecidos pela nossa participação, que não é o objetivo de ser os melhores, não. Acho que cada delegação de cada campus do IFMT recebeu um troféuzinho, que é esse que está aqui na mão da nossa aluna, e eu fui o servidor que colaborou na organização de levar esses meninos para lá. Nós levamos 68 estudantes daqui para ir 1.100 quilômetros, né, para poderem fazer as suas intervenções artísticas. E eu pensei, nossa, olha que privilégio que essa instituição permite a esses estudantes, assim, que foram para lá com ônibus da instituição, com financiamento, recebendo ajuda de custo, servidores que puderam acompanhá-los, estivemos à disposição deles para uma mostra de arte. Né? A gente tem que estar falando aí de atividades artísticas, atividades acadêmicas, congressos, e aí eles puderam dançar, eles puderam cantar, puderam ter uma experiência de viajar pelo interior do Mato Grosso, do Nordeste Mato Grossense, onde é uma região com uma outra realidade socioeconômica. Muitos deles falaram para mim, olha, professor, agora que eu estou entendendo um pouco da geografia de Mato Grosso, de algumas questões de desigualdade social que encontraram por lá. Então, aqui foi um momento que, para mim, é muito importante. A gente tirou uma foto lá, no momento do nosso recebimento desse troféu de participação, porque eu diagnostiquei também na minha pesquisa que essas atividades artísticas, essas atividades de educação física, que nós temos eventos, não só aqui em Mato Grosso, em vários institutos pelo Brasil, atividades profissionais como o estágio obrigatório que eles têm que fazer, e têm uma experiência no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e outras, isso agrega para esses estudantes e corrobora naquilo que eu
chamei na minha tese de potencialidades emancipatórias. Na verdade, coloquei, ao invés de definir o conceito, eu coloquei condições para que eu entendesse como que elas se desenvolveriam na trajetória desses estudantes, né? As condições que, a partir dos estudos que eu fui realizando, e que eu cunhei esse conceito, dei esse nome, como o professor João me ensinou, né? Uma das condições é que essas potencialidades emancipatórias corroborassem a apropriação das objetivações que constituem um patrimônio comum da humanidade, né? Pelo Ivo Tonet, educador, filósofo marxista aqui do Brasil. Também, uma das condições é que elas instituam o agente como artífice de seu próprio ser, né? É uma perspectiva da professora Maria Ciabatta, educadora, aqui também brasileira, na perspectiva marxista, e, segundo Bourdieu, que também permitem compreender os mecanismos de dominação. Então, a partir dessas condições que eu fui construindo junto com os alunos e revisitando o campo para entender como que elas se desenvolvem na trajetória deles, né? Eu nomeei algumas, o que eu consegui achar assim, nas entrevistas, assim, alguns grupos de potencialidades nessa perspectiva. Bom, não vou explicar cada uma, porque senão eu teria que fazer uma fala dessa, porque, né, mas falar brevemente, né, as potencialidades que eu dei o nome de autonomia, que estariam relacionadas àquelas onde o estudante consegue realizar suas atividades no mundo do trabalho, ou no qual ele consegue criar certas... os estudantes que já têm certas disposições para conseguir desenvolver habilidades, sejam profissionais, sejam... enfim, habilidade, disposições, que é um outro conceito já que o Bernard Lahire desenvolve a partir do Pierre Bourdieu. Essas disposições que esse indivíduo construiu ao longo da sua trajetória, a escola já ela tem essas condições para que ele as desenvolva, seja no mundo do trabalho, seja no potencial artístico, seja no potencial esportivo. Contudo, aí já vem uma das conclusões da minha tese, o nosso papel não é só com esses que já vêm com essas disposições, né? Nós temos um papel mais complexo com a sociedade. E o fato da gente filtrá-los pelo processo seletivo já é uma questão complicada. Embora, como eu falei, a gente tenha as políticas afirmativas que pessoas negras, pessoas das classes populares estão aqui conosco e elas conseguem desenvolver essas potencialidades. Coloco aqui uma das categorias que seriam as eu coloquei entre parênteses, né? Impotencialidade de militância política. Eu vim com uma hipótese que eles sairiam daqui mais militantes politicamente e tudo mais. Com os estudantes que eu pesquisei, eu já entendi que, por exemplo, o conceito de feminismo, muitas meninas, né, principalmente meninas, elas viram conceitos como esse na escola e tudo mais, mas essa apropriação enquanto militância, enquanto projeto político de vida, isso já eu acho que nós ainda não conseguimos desenvolver, se é um dos nossos objetivos, né? Para fazer com que esses estudantes se apropriem desses conceitos, como feminismo, como questões de classe, como questões ligadas às demandas LGBT e outras, ou do movimento negro, e tragam isso para a sua trajetória, né? Eu vi que nós ainda, se é o nosso objetivo, a gente não está conseguindo lidar para que eles tragam isso enquanto projeto, também participando do seu projeto de vida. Essas de empoderamento, elas perpassariam algumas questões subjetivas, né, do estudante perceber que uma instituição que consegue, por exemplo, levá-lo para uma mostra de arte, que aquela obra de arte mais, digamos, simples, que ele está desenvolvendo, que ele está ali em gestação, que a instituição permite, que a instituição amplia as suas potencialidades, ele se empodera disso e coloca isso dentro do seu projeto. E sobretudo, enquanto eles conseguem ter, enfim, esqueci a palavra agora, mas parte deles, né? Serem os agentes dessa transformação. E aí eu trago aqui, nesse caso, na área de artes, na área de educação física, nos jogos, que também nós temos jogos da rede federal, seja muitos estudantes que não viam assim, uma possibilidade de fazer, possibilidade
que eu nem diria objetiva, mas subjetiva, de pensar o curso superior em algum lugar distinto, e ali eu coloco uma série de evidências nas trajetórias, no discurso desses estudantes que eu percebo que caminham para esse lado. Esses conceitos, jornada, travessia, contradição, projeto, potencialidades e emancipação, eles não foram os mesmos no fim da minha tese, não de jeito nenhum. E falando agora aqui com vocês, eu percebo que eles também não são os mesmos agora, afinal, com a vivência, revisitando os meus estudos e tudo mais, enfim, eu vejo que outras mediações poderiam ser colocadas, porque a pesquisa está em andamento, né? Embora ela está datada, ela é livre, ela está para a sociedade. Então, por isso que eu quis trazer ao final da minha apresentação esses conceitos aqui também, essas palavras, porque elas estão em movimento. Eu vi, fui e voltei. Aí eu trouxe aqui para finalizar duas citações minhas mesmo, que está escrito na minha tese, quanto a essas potencialidades, né? E, sobremaneira, identificando as contradições que existem nelas também. Então, eu não quis fazer um trabalho assim, para falar, nossa, o Instituto Federal transforma a vida para melhor. Não, ele tem uma série de contradições. Eu não quis nomear, identificar e colocar, e isso está na minha pesquisa. Para finalizar, então, a relação consciente com a totalidade se dá em vários níveis, inclusive com a apropriação das formas e códigos simbólicos, subjetivos e objetivos, do lidar com o mundo profissional, com o mundo acadêmico, com as regras do mundo profissional, nas experiências de estar supervisionado, e no lidar consigo próprio, mediante a constituição de apetências e disposições do empoderamento para si. Deste modo, a assertiva de Tonet, Yves Tonet, que fala sobre emancipação, de que a escola tanto é mais emancipadora, quanto mais e melhor exerce o seu papel específico, encontra aqui o seu conteúdo sociológico. Então, nós, de fato, aqui que a gente consegue identificar o quanto o nosso potencial é emancipatório. E eu finalizo, acho que deve ser a penúltima, o último parágrafo da minha tese, com uma citação do Guimarães Rosa, ou melhor, a partir de uma citação do Guimarães Rosa. Esse livro, de fato, mexeu com a minha vida. Se viver é muito perigoso, como escreveu Guimarães Rosa, nas singulares travessias que se consegue dimensionar o teor e o sentido desse perigo. Reconhecer os caminhos e seus meandros consiste em entender como as pessoas atravessam-os, sob quais condições, como se entendem e como estão durante e ao final dessa caminhada. O ensino médio integrado no Instituto Federal seguramente é uma travessia. O estudo de suas particularidades é uma das possibilidades para que, além de ser uma pequena pinguela por onde percorrem poucos indivíduos por vez, e ainda muitos podem ficar para trás, se possa entender e estruturar melhor suas vias de acesso e percurso. E cada vez mais identificar os perigos dessa travessia, para que essa experiência possa ser ampliada a fim de ser vivida pelas pessoas que precisam e merecem esse serviço. E aí eu sinto uma pergunta para a gente poder refletir aqui ao final, né? E que mediações, né, que compõem a sua travessia? Né? A travessia de cada um de vocês aqui está composta por uma série de mediações. Estão atravessadas por questões de classe, gênero, raça, estão atravessadas por dimensões em vários níveis. E como nós a compusemos, né? Como as instituições também a compõem, como a nossa relação com seja o modo de produção, sejam as instituições, sejam com as pessoas, enfim, ao nosso redor compõem, como nós podemos identificar isso e as contradições que estão envolvidas também. Bom, eu acho que era isso, uma ligeira apresentação que eu quis fazer. Aqui estão meus contatos, quem tiver interesse, né? Tem telefone, o e-mail, o Instagram também, rede social. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, estou aqui à disposição. Mais uma vez, agradeço o convite da Gisele, da Albino, desculpe. E, bom, espero ter contribuído com vocês aqui, gente. Gratidão, obrigado. Oh, Celton, muito obrigada. Que partilha, que riqueza. Muito, muito obrigada. Nós não temos, nós não temos nenhum registro no chat de intervenção, de perguntas ou colocação. Então, eu gostaria de deixar aberto para o microfone, o áudio, a fala, para caso alguém deseje fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum comentário,
para trocar, para dialogar com o nosso convidado, com o Celton, esteja à vontade, só se pronunciar. Somos pouquinhos. Nossa estudante precisou sair, ela teve uma dificuldade na família, uma questão de doença, então precisou ir socorrer. Me pediu desculpas, então já em nome dela eu peço desculpas, mas vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta sobre a pesquisa do professor Celton, do trabalho dele, enfim, da concepção de educação integrada? Esteja à vontade. O nosso tempo está bastante apertadinho, mas fiquem à vontade, mas já que ninguém até agora se pronunciou, eu posso, Celto, fazer uma pergunta? Essas potencialidades emancipadoras, né? Como é que você, como professor, como pesquisador, vê a perspectiva da educação integrada diante da reforma do novo ensino médio, né? Eu estou colocando entre aspas aqui para reforçar o caráter ideológico, né? Que assim entendo, desse movimento, né? Da estrutura que se coloca para nós, para os institutos, né? Somos colegas de institutos. Também vivemos. Como é que você, como professor e pesquisador, e como membro, né, como do corpo docente da rede, como nós também, como é que sente essa perspectiva? Assim, como resiste? Sendo mais claro, como é que resistimos para você a essas imposições, a esse endurecimento da estrutura? Como é que a gente faz essa agência de resistência, Celton? Como é que a gente mantém e preserva a educação integrada? Só uma coisa, eu vi que tem pergunta aqui Tem? no chat. É do meu colega de que bom. trabalho, Marcelo aqui, colega do IFMT. Ô, Marcelo, sim. Tudo bem? Ele perguntou também se eu pretendo continuar essa tese no futuro. Eu quero continuar no pós-doutorado, sim. E, se possível, aí na Universidade do Porto, se eu puder. Foi assim, uma experiência incrível para mim. Eu vou ler, então, para que todos... Posso ler, Celton, as interações? Marcelo diz: sou colega de trabalho de Celton, gostaria de perguntar se ele pretende continuar a tese dele em um futuro pós-doc. Parabéns pela exposição de ideias. A Nilzélia coloca, né? Eu queria registrar um comentário. Foi emocionante ver o afeto, o apreço de Celton de ser educador da rede. Vida longa, professor. Parabéns. Desculpe, só para que todos tenham acesso. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nilzélia. Bom, assim, como eu falei para você, eu falei muito esse termo, contradições, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer, Célia, é estudar muito essa reforma do ensino médio, entendê-la. O que ela é? Por quê? Eu vejo que, enquanto movimento social, sim, a gente se põe contra, né? Afinal, no meu caso, enquanto professor de sociologia, a reforma do ensino médio, ela acaba, não sei se eu posso usar esse termo, mas vamos lá, regredindo em muitas conquistas que o ensino de sociologia conquistou nas escolas públicas brasileiras. Nós tínhamos uma lei em 2006 aprovada no governo Lula que obrigou que os alunos tivessem filosofia e sociologia nos 3 anos do ensino médio. Essa lei foi revogada em 2017 para a reforma do ensino médio. Só um exemplo. Então, o que acontece? E nós temos umas outras nuances, como, por exemplo, o ensino continua a ser disciplinar, ele tem, no caso do ensino médio, 3 áreas de conhecimento que estão na matriz obrigatória, como matemática, português e inglês, são esses 3 únicos conhecimentos que os nossos alunos terão. Vem com uma proposta associada à BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que foi construída assim, meio que na sequência da reforma do ensino médio. Então, né, a gente sabe que depois do golpe de 16, alguns desses elementos estavam ali já meio que preparados por alguns grupos com alguns interesses. Em 2017, a gente fez essa lei e para uma medida provisória, né?
sem discussão com o Congresso Nacional, com a medida provisória que depois foi aprovada, uma reforma profunda. No entanto, a Base Nacional Curricular, como já vem de uma discussão há algum tempo no Brasil, e o que eu quero, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Eu acho que é necessário a gente entender o que é essa reforma, porque ela veio, né, dessa forma, obviamente, com interesses grandes do capital e, sobretudo, dos interesses dos agentes internacionais de educação, né, mediada até mesmo por relatórios do Banco Mundial e outros. Mas eu percebo que essa resistência, ela tem que ser uma resistência, como eu falei, com base no estudo. O exemplo que eu falei do meu colega professor Wilson é que nós aqui estávamos a escolher o livro didático que já está com base nessa reforma do ensino médio. E eu vi que, assim, é uma opinião minha, pessoal, uma política pessoal, que muitos dos nossos colegas não quiseram escolher o livro didático, tipo, não aceitamos, não sei o quê. E aí, isso que o meu saudoso colega Wilson falou, para mim mexeu, tipo, então a gente vai negar o nosso aluno para direito ao livro? Né? Essa reforma está aí, tudo, mas a gente pode até usar esse livro criticamente para apontar as contradições. Então, foi com base, por exemplo, em um projeto anterior que nasceu nos institutos federais. Ele se vê dessas contradições que vem socialmente. Então, o primeiro de tudo é estudar. Por exemplo, há uma área de conhecimento nessa forma do ensino médio chamada projeto de vida. Eu já percebi que tem alguns colegas de sociologia, professores de sociologia, que estão conseguindo, talvez eu possa dizer isso, transgredir, usando um pouco tanto da Hooks quanto do Paulo Freire, fazer uma educação transgressora a partir dessa reforma via projeto de vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que armas que nós temos nas mãos, né? Nós temos, né, por exemplo, eleições no Brasil, podemos, né, a sociedade brasileira vai optar, tem 2 projetos ali claramente em disputa, e nós podemos, a partir desse projeto vencedor, que seja, dentro dele a gente vai ter que atuar nas contradições, seja por os agentes políticos, para uma revogação ou para uma mudanças nessa reforma, mas eu acho que nós, enquanto educadores, a nossa principal resistência é estudar essa reforma, entendê-la, entender que projeto que está sendo colocado para os nossos alunos. Eu só penso que se a gente só criticá-la, assim, essa crítica sem o estofo do que fazer, eu acho um pouco mais complexa. E, principalmente nós na rede federal. Eu percebi ainda que nós na rede federal, como a nossa lei, ela nos dá um pouco, a lei de criação nossa, enfim, ela nos dá um pouco de flexibilidade, a gente acaba, não sei, a gente acaba, parece que não se aprofundando tanto. E ela é um golpe muito forte contra o ensino integrado que nós trabalhamos. Afinal, nas escolas estaduais e enfim, das outras redes, ela institui o que chama de itinerários formativos, né? Na primeira metade do ensino médio, os alunos têm o que a gente chama de formação geral, e na segunda metade, um itinerário formativo, seja ciências humanas, ciências da natureza, educação profissional ou linguagens. Há um discurso ali de que esse itinerário formativo seria, né, até para o estudante poder entender, se aprofundar, já escolher a sua profissionalidade e tudo mais. Aqui nós também já fazemos isso, porém, nós tentamos fazer isso, estudamos para fazer de forma integrada, como que o estudante que está ali fazendo curso de informática desde o primeiro ano do ensino médio, ele já está entendendo as próprias contradições que existem no mercado de trabalho, como que ele vai poder fazer no caso de informática, uns projetos, como que ele vai poder atuar enquanto extensão. Então, aqui ainda a gente tem essa possibilidade, que é distinta do que foi proposta na reforma do ensino médio. Então, eu acho que a nossa rede federal temos aqui uma importância salutar nesse modelo de resistência, não um modelo de resistência tipo, não vamos fazer mais, o que é isso, o que vamos fazer, o que a partir daqui a gente pode fazer, e o que nós podemos ensinar, porque nós já fazemos isso com um pouco mais de know-how para uma educação emancipatória. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Nós já nos encaminhamos, então, para a finalização do nosso encontro de hoje. Gostaria de, antes de fechar, abrir para que Albino, caso queira dizer mais alguma coisa. A última palavra será sempre do Celto, que é o nosso convidado. Obrigado, Celton, por este momento.
Eu não sei se a Gisele quer dizer, há um comentário de uma Nisela Oliveira, que diz que foi emocionante ver o afeto, o apreço do Celton em ser educador da rede. Vida longa ao professor. Sim, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais uma travessia, desta vez a sexta, e é com especial agrado que constato a importância destas travessias para a comunidade, com estas temáticas. Obrigado, Gisele, por trazer estas temáticas e por nos ter proporcionado uma reflexão sobre as questões prementes e os desafios com que atualmente se depara a educação integrada. Porém, as minhas palavras terão que ser necessariamente de agradecimento ao professor Celton Chagas, que nos trouxe a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento, ajudando-nos a refletir sobre esta constante mutação da realidade com que a educação integrada se depara. Um agradecimento também à moderadora, a professora Gisele Alves, que tem contribuído para o sucesso e funcionamento do Travessias. Um agradecimento à Gabriel, que não está, mas espero que esteja tudo bem com ela. Agradecimento a todos os participantes, cujo interesse também em algumas intervenções foram essenciais para o sucesso deste evento. Espero sinceramente que esta sexta travessia tenha sido um contributo positivo e faço votos para que no próximo travessia estejamos todos a debater os saberes académicos e saberes tradicionais da Amazónia. A todos, muito obrigado e até o próximo. Obrigado, Celton, Gisela. Albino, muito obrigada. Eu vou deixar a última palavra de tchau para o Celton, mas eu quero só reforçar os nossos agradecimentos a todos que estão conosco, que estiveram e estão conosco hoje. Muito obrigada por nos encontrarmos e por partilharmos, em especial ao Celton, não é? Muito obrigada por essa generosidade, por esse cuidado e essa generosidade dessa partilha, de trazer com tanto afeto, com tanta intensidade acadêmica, pessoal, não é? Esse tema tão importante, educação, e, sobretudo, nessa perspectiva da educação integrada e emancipadora, Celton. Foi maravilhoso, muito obrigada. Albino, obrigada por todo o trabalho que a gente vem construindo juntos. E é isso. E na próxima, então, esperamos contar com vocês, estão todos convidados para o 7º encontro, que será, como o Albino já anunciou, Travessias pelos Saberes Acadêmicos e Tradicionais da e na Amazônia, com a professora doutora Vânia Neu. Estão todos convidados. Então, será dia 19 do mês que vem, de outubro. E é isso, a última palavra é sua, Celton. Muito obrigada, Albino, muito obrigada a todos. Uma boa noite para todos nós. Agora cá também já é noite. E um bom resto de semana para todos. Muito obrigada. Celton, feche, por favor. Obrigado. Eu só quero agradecer essa oportunidade, Gisele, de a gente ter estudado juntos, se conhecido lá, e agora continuamos aí esse laço, nessa travessia. Obrigado, Albino. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui presentes. E, assim, é um prazer enorme tanto falar para mim da Rede Federal onde eu trabalho, quanto dessa linda experiência que eu tive na Universidade do Porto. Então, assim, prontamente eu aceitei, porque eu sabia que esse momento incrível me formou. Eu tenho certeza que parte do profissional que eu me tornei hoje, que eu venho me tornando, o que eu aprendi na Universidade do Porto, seja de experiências, seja estudando, seja no forró, seja passando frio, tudo isso me ajudou hoje, eu trago isso para a sala de aula, né? Eu agradeço a todos vocês, todas vocês. Obrigado. Muito obrigada, então, a todos. Um bom resto de noite, uma boa semana e até o próximo encontro. Estão todos convidados. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado.